Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da secretária de Agricultura, Leidiane Gonçalves, do senhor Assis, secretário de Obras. Um minutinho. O senhor Edson, que é funcionário público. Senhora Leidiane, para a gente começar aqui, o motivo do convite feito a você foi uma denúncia que foi protocolada na Câmara pelo senhor Jefferson Leite. Ela foi recebida pela Câmara no dia 28 de fevereiro. Então, antes de fazer algumas perguntas, eu já passo a palavra para a senhora. A senhora já se dispôs, já veio até esta casa prestar alguns esclarecimentos. Se a senhora pudesse falar a respeito desta denúncia, depois eu vou fazer algumas perguntas e vou passar para os demais vereadores, mas eu acredito que na sua fala, algumas dúvidas já serão tiradas e às vezes a pergunta não vai precisar nem ser feita. Então, passo a palavra primeiro para Vossa Senhoria, depois para o senhor Assis e, em sequência, para o senhor Edson, se quiser falar. Se não quiser, nós já passamos direto para as perguntas. Boa tarde a todas. Obrigada pela oportunidade. Bom, o que tem a esclarecer, dentro do que foi colocado aí, Gilberto, as dúvidas seriam o seguinte: se a máquina que foi utilizada é a máquina correta, se a obra seria realmente para beneficiar um único proprietário de terreno, como é que foi feito e como que partiu. Primeiro tem que esclarecer que a obra foi iniciada e foi embargada uma vez, realmente, em 2011. De que forma? A proposta ali é que no lote, eu estou sem os dados aqui, mas no lote 46, o escoamento da água, por gravidade, ele prejudica os lotes abaixo, 23 e 26. Então, foi feito um acordo entre os moradores para que houvesse a canalização da água pluvial dos lotes até a Avenida das Hortênsias. E foi proposto ao município que na Avenida das Hortênsias ele fizesse a canalização até a área de preservação, que é a área de recarga da nascente do córrego Confusão. Quando a obra foi iniciada a primeira vez, não se tinha autorização para entrar na área de preservação. Foi embargada e agora, em 2014, ela foi reiniciada, já com a documentação organizada. Tem protocolado aqui nessa casa todos os papéis de autorização de intervenção, e a questão da máquina que foi utilizada foi a máquina do PAC 2, que é uma máquina destinada a prestar serviços em área de atividade de áreas familiares, que é o caso da Agrovila, a área rural, que é predominante de agricultura familiar, e questiona-se também que a máquina entrou em terreno particular. O que é o fato que ela entrou? Ela avançou em torno de 100 metros em duas propriedades, onde passavam as canalizações, porque, como foi embargado em 2011, essas canalizações foram fechadas para que diminuísse o problema que gerava na Avenida das Hortênsias. Então, a retornada da obra, a máquina interviu em torno de 100 metros nas propriedades para abrir a adutora e ligar até a Avenida das Hortênsias. A questão seguinte, que não foi documentado, está documentado diante da SUPRAM e foi feita uma parceria com os empresários locais. Tem-se a nota fiscal de compra de todas as manilhas e realmente tem-se a nota fiscal de abastecimento do óleo diesel da máquina. Porque a situação do município não permitia a execução da obra agora. Então, foi proposto pelos empresários essa parceria. O município iria furar as valetas, acompanhar essa parte, e os proprietários entrariam com as manilhas e com o óleo diesel. Isso tudo foi documentado, tem todas as notas de abastecimento dessa máquina, foi disponibilizada uma cópia para esta casa. Eu não sei o que seriam mais dúvidas, mas assim, o processo todo e o que está tudo documentado é desta forma. Até aparece aqui em uma das fotos que foram tiradas, tem uma delas que realmente a máquina está dentro do terreiro,
mas ela está aqui em torno de 100 metros, está vendo aqui o lote onde está a Avenida das Hortênsias, porque ela precisava limpar essa adutora para chegar até a Avenida das Hortênsias, porque todas essas adutoras foram fechadas em 2011, porque senão a água iria descer e empoçar ainda mais do que ela já empoçava por gravidade na Avenida das Hortênsias. Mas assim, vale esclarecer que até aqui isso tudo já estava pronto. O que foi feito foi 400 metros na Avenida das Hortênsias. Nós te agradecemos, secretária. Senhora Assis, secretária, o senhor gostaria de pronunciar em relação a esta denúncia alguma coisa, senhora Assis? O que sabia mais certo era a Lidiane, que ela já tinha arrumado a documentação, que, igual você sabe, eu sou secretário de obra, respondo pela todo o setor, mas o encarregado de máquina é outro, e geralmente não tem tempo da gente ir direto, toda vez, né? Então tem conhecimento, assim, lá como é que é, mas só na rua mesmo, porque na outra parte que está citando antes, dos lotes, eu não tenho conhecimento que já estava pronto. Nós agradecemos ao senhor Assis, secretário de obras. Senhor Edson, o senhor gostaria de fazer um esclarecimento antes das perguntas? Eu quero falar que eu sou empregado público, né, e fui, me mandaram para lá e eu tive que ir, porque sou empregado, né, então eu fui. E o resto a minha Lidiane já falou, já explicou já, é isso aí. A máquina foi abastecida lá na fazenda, né, normal. Tem documentação, acompanhava comigo, a pessoa que foi lá filmar e tirar foto não perguntou, mas estava comigo os documentos lá. Até o meio ambiente foi lá, a florestal foi lá, tudo direitinho, não sei, a informação que eu tive, né? Documentava comigo também lá. Isso aconteceu. Nós agradecemos. Agora vamos passar para as perguntas. Senhora Lidiane, então só confirma que foi feito um serviço com máquinas da prefeitura dentro da propriedade na comunidade da Agrovila, numa propriedade particular. Não. Obra na particular, não. Foi feita uma obra na Avenida das Hortênsias. O serviço foi prestado? Foi prestado para toda a comunidade, porque a Avenida das Hortênsias é o acesso de toda a comunidade. É uma avenida importante e o que foi feito foi o escoamento da água pluvial. Deixa para a gente procurar entender. Quer dizer que o serviço que foi feito dentro da propriedade particular, ele ia beneficiar outros moradores da Agrovila. Exato. A parte que foi feita particular, ela foi feita pelos donos do lote 46, 23, 26. Eles acordaram e construíram as dutoras até a Avenida das Hortênsias. Quer dizer assim, a máquina do município trabalhou dentro dessa propriedade particular? Não. A máquina do município só trabalhou na Avenida das Hortênsias. Nós temos algumas fotos aqui, secretária, que mostra a reta escavadeira, inclusive com a identificação do operador que está presente aqui hoje, perfurando se não me engano, uma vala dentro de uma propriedade particular. É isso que eu gostaria de ser. Essa máquina fez esse serviço. Sim, ela entrou em torno de 50 metros para abrir as dutoras que já estavam prontas, porque elas foram tapadas em 2011 porque as obras não foram concluídas. Então, ela adentrou em torno de 50 metros, onde as dutoras passavam, que é o lote 23 e 26, que é o final da avenida, porque elas não poderiam ficar abertas na avenida, uma vez que a parte da avenida não estava concluída. Correto. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor Edson. O senhor trabalhou, o senhor tem quantas horas ou dias o senhor trabalhou dentro dessa propriedade, senhor Edson? Não, lá foi muito rápido, porque é só ligar a doutora lá, muito rápido. Não sei quantas horas não. Não tenho ideia não. Quantas horas, não? Não, foi muito rápido, não sei as horas não. Para conhecimento, nós estamos filmando e vamos fazer uma ata, gente, porque houve essa denúncia e nossa comissão tem que dar essa resposta, se essa denúncia procede ou não. Então, vocês desculpem a gente frisar bem se houve, por parte do município, esta prestação de serviço, e a secretária já disse que o combustível da máquina
durante esse trabalho que foi feito nesta propriedade, foi assumido por eles, inclusive com documentos que a gente vai, nessa oportunidade, requisitar. Eu vou passar agora para o Ricardo Nunes, que é o relator da Comissão de Legislação e Justiça, para algum questionamento que ele queira fazer. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença da senhora Leidiane, secretária de Agricultura e Meio Ambiente, o senhor Assis, secretário de Obras, o senhor Edson, funcionário da Prefeitura Municipal, dos colegas vereadores e das demais pessoas aqui presentes. Senhora Leidiane, quantas pessoas contribuíram com essas despesas que a senhora disse aí de óleo para estar realizando esse serviço? A informação de quantas eu não tenho para te passar. Eu tenho para lhe passar as notas fiscais e o nome dessas pessoas através desses documentos. Mas em termos de pessoas beneficiadas também eu posso lhe passar as exclusivas, onde a enxurrada causava maior degradação, áreas plantadas com café. Agora, o número exato de pessoas que contribuíram eu não sei, porque a parte do material foi comprado em nome da empresa Agrofac, que é de lá, junto com alguns outros moradores. Então, essa parte eu tenho em documentos e as notas para passar. Agora, como foi a construção, como foi essa outra parte, não. Quais outros moradores estavam interessados nesse trabalho? Eu sei que te dizer que os maiores prejudicados eram o lote 23 e 26, que a enxurrada ia lavando a parte da plantação de café, e a questão de todos do decorrer de 400 metros, onde era a maior parte, onde a água pluvial parava, que são os moradores de frente à Avenida das Hortênsias. Mas em nome de todos eu não tenho. Em torno de 10 pessoas, 10 casas aproximadamente nesse raio desses 400 metros. E esses moradores, essas pessoas, protocolaram algum documento solicitando esse trabalho? Do meu conhecimento, não. Então não existe um documento que seja do seu conhecimento dessas pessoas pedindo para que se fosse feito esse trabalho? Não. Posso providenciar isso pelo setor jurídico, que foi a época que foi dado início a essa obra. Até ficou uma vala aberta lá por mais de 2 anos, que foi quando iniciou. Eu tenho relatos de pessoas que procuraram para saber quando seria sanado o problema. Mas protocolado documentos comigo, não. Posso verificar por outros setores, que no momento eu não posso responder por eles. Como a senhora mesmo disse, por estar interditada a obra, ela causou alguma intervenção ambiental. E existe um projeto elaborado justificando esse trabalho e descrevendo como é que ele deveria ser executado? Quando se precisa de uma intervenção ambiental, a gente faz um pedido junto ao núcleo de regularização, que é a SUPRAM. E aí a SUPRAM te pede todos os dados, o croquis da área, a dimensão da intervenção. E para esse caso existe, inclusive, junto ao órgão de meio ambiente responsável por lá, que é o Estado. Quem delega pela Agrovila, por ser uma área rural, é a SUPRAM, o Triângulo Mineiro. Hoje o núcleo de regularização é em Patos e tudo isso está protocolado. Inclusive, a via emitida pelo próprio órgão autorizando a intervenção e o descarte dessa água pluvial na área de preservação permanente. Esse pedido para a SUPRAM foi elaborado pela senhora? Sim, porque a área de intervenção é uma área delegada ao município, é uma área de utilidade pública. Então, quem responde num pedido desse, quem responde é o município, porque ela não é de um particular, assim como a parte que entra, que é a parte da Avenida das Hortênsias, que dá de frente com a área de preservação, é uma área de utilidade pública. Então, quem protocola essa documentação e ela sai em nome do município. As máquinas que fizeram o trabalho, salvo engano, a senhora disse, são máquinas para atender a agricultura familiar, máquinas do PAC. Está correto? Correto.
O que se inclui em agricultura familiar, é bom esclarecer que inclui melhoria de estradas, inclui abertura de valas de drenagem, melhoramento de rede pluvial, não necessariamente dizer que ela tem que estar em campo plantando. Quando se fala em melhoria de estradas, inclui-se melhoria da agricultura familiar. Quem se enquadra nesse parâmetro de agricultura familiar? Digamos, os pequenos produtores e o foco qual é destinado à agrovila. Produtores que se enquadram em Pronaf, menos do que o módulo fiscal. Pequenos produtores que se enquadram no Pronaf e pequenos módulos fiscais. Esses proprietários do lote 43, 23, 26, eles podem ser considerados pequenos produtores rurais e se enquadrar na agricultura familiar? 23 e 26, sim. 46 é um grande empresário, que foi quem ajudou a patrocinar parte da obra, porque prejudicava os pequenos proprietários de baixo. Deixa eu ver se entendi. Essa rede de manilhas que foi colocada dentro da propriedade dele estava prejudicando os outros produtores? A rede de manilhas não passou pelo lote 46. A rede de manilhas passou pelo 23 e 26, porque por gravidade, a água que sai do 46, lá não é 46, se não me engano, mas a gente confirma isso por documentos. Salvo engano, se for 43 ou 46, por gravidade, toda a enxurrada lavava principalmente as propriedades 23 e 26. O final de escoamento dela é a Avenida das Hortênsias, que é o platô mais baixo. Então, a parte em que entra aí o empresário foi quando ele se dispôs a resolver o problema, levando a água até a Avenida das Hortênsias. Você disse que primeiro você disse que a máquina entrou 100 metros na propriedade dele, depois disse que era mais ou menos 50. Eu disse entre 100 a 50 metros, mas isso a gente pode entrar até as caixas do Toras e medir onde foram terminadas as caixas para ver quanto de manilha e quanto ela adentrou. Porque existe o local onde tem a caixa. Por que existe essa caixa? Se houver um entupimento, alguma coisa, porque quando ela entra para a avenida, ela faz uma curva. Então é preciso ser feita uma caixa para quebrar a velocidade da água. Isso é uma coisa que a gente pode até verificar em loco, entre 100 a 50 metros. Correto. Senhor Assis, muito obrigado, Leidiane. O senhor, como secretário de obras, tinha conhecimento de que essas máquinas estavam nesse local fazendo esse trabalho? Não, eu sabia que ia fazer essa obra lá, mas não tinha conhecimento no dia que foi, não. Nos dias que foi, eu não tinha conhecimento, não. Muito obrigado. Senhor Edson, o senhor lembra o dia e o horário que o senhor realizou esse trabalho? Não. Não se lembra? Não. Com licença. Vale ressaltar, Ricardo, que os secretários de obra delegam funções ao coordenador de máquinas. Então, quem coordenou toda essa atividade foi, na época, o Tonho Zefino, que era o coordenador de máquinas. Então, havia outra pessoa, a não ser o senhor Assis, que estava responsável pela execução desse trabalho. Função do secretário também é delegar atividades. Com certeza. E ele delegou ao coordenador essa função. Responsável pelas máquinas. Exatamente. Tranquilo. Só reforçando, desculpe a insistência, senhor Edson, o senhor não se lembra o dia nem o quanto tempo foi gasto na realização do trabalho? Não. Tá ok. É só isso, muito obrigado. Só um instante. Mas isso, Ricardo, é um dado que a gente consegue datas aproximadas pela data das notas fiscais, que a gente já até protocolou nessa casa, mostrando que não foi uma obra em parceria para resolver um problema da comunidade. Então, a data aproximada consta a partir dessas manilhas, pelo abastecimento. Então, a data aproximada, a gente pode ter o levantamento. Então, com os documentos que a senhora tem em mãos lá, é possível levantar
dia e quantidade de horas, mais ou menos, que foram gastas nos trabalhos? Aproximadamente, sim. Mesa, aproximadamente, isso é sim. Uhum. E volto a pergunta para a senhora. Como era antes o local e como ficou depois? Desculpa, não entendi. Como? No local que foi feita a intervenção, como era antes e como ficou depois? A intervenção que foi feita foi só uma valeta. Eu não sei a profundidade da valeta para aquelas manilhas, mas foi passada a valeta, colocadas as manilhas, não houve supressão de vegetação nativa. E a água hoje ela para onde é a área de recarga da nascente, que é aquela lagoa temporária, onde está presente todos aqueles covoais. Então a área antes não tinha as manilhas, hoje a área tem as manilhas e o escoamento da água pluvial. E nessa represa existe algum risco de contaminação, assoreamento, ou alguma coisa que possa afetar a utilidade dela ou prejudicar os usuários? Não, de forma alguma. Pelo fato que ela é uma lagoa temporária, o solo é todo recoberto por vegetação e junto com essa parte vai ter muito pouco resíduo ou matéria orgânica que possa formar um corpo sedimentar de eutrofização da lagoa, até porque dificilmente ela tem enchido. Esse ano, por exemplo, a gente não pode ver a lagoa. Se salvo engano, a última vez que ela encheu foi em 2010. De minha parte, são só essas perguntas, senhor presidente. Agradeço a senhora Leidiane, agradeço o senhor Assis, o senhor Edson, pela presença e boa vontade em estar aqui nesse momento e respondendo às nossas perguntas. Muito obrigado. Nós agradecemos ao vereador Ricardo. Vamos passar a palavra para a vereadora Madalena, como membro também da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Quero agradecer a presença da Leidiane, do senhor Assis e do senhor Edson e a disponibilidade para estarem aqui conosco nesse momento. Eu gostaria de saber, Leidiane, se os pedidos normais, esses pedidos que procedem da comunidade, eles normalmente eles são feitos por requerimento, são protocolados ou são só pedidos verbais? Eu posso afirmar, vereadora, que 99,9% são pedidos verbais. Obrigada. Senhor presidente, só mais uma colocação, aproveitando a pergunta que a vereadora Madalena fez. Nós temos pedidos, senhora Leidiane, não compete à sua pasta, de pequenos produtores que pediram que as máquinas da prefeitura fizessem terreiros de café e outras atividades para estarem cuidando da sua produção e escoamento. E esses pedidos foram feitos através de ofício aqui da Câmara. Não se refere à sua pasta, mas se refere à Secretaria de Obras, ao Executivo, para que pudesse atender esses pequenos produtores nas necessidades que eles têm de estar preparando o seu campo de trabalho, no caso. Muito obrigado. Só para esclarecer também, senhor presidente, ressaltando 99,9%, sobra esse 1%, que é direcionado a essas pessoas que têm essa parte habilidosa e com computador, que tem esse grau de instrução maior, que chegam esses pedidos. E esclarecendo que também diz a parte da minha pasta, até respondi o ofício, sim, que a gente está organizando, já está em andamento, a parte da patrulha rural, que é para conseguirmos atender com mais presteza e organização esse serviço. Já fiz 2 visitas em loco para conhecer Patos e Patrocínio, que tem um sistema de patrulha rural funcionando. Já estamos montando a parte de estatuto, isso será aprovado por lei, para que seja um projeto que se fixe, e a ser gerido também pelo Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é o CMDRS, que hoje está ativo, registrado e funcionando. Então, o objetivo é que esse conselho possa gerir essa patrulha rural, para que a gente não tenha esse problema da máquina estar lá nos 3 Capões e ser solicitada para ir lá na agrovila, evitando a falta do serviço ser executado com a presteza no local todo, ficando galhos de estrada para trás, terreiro de café ou esses pequenos serviços.
E o grande objetivo da patrulha é atender aos pequenos produtores da porteira para dentro, esses pequenos galhos de estrado, terreiro de café. Então, a gente está organizando um estatuto específico, com hora, com valores, tudo isso, para que a gente consiga resolver esse problema de forma mais eficiente e não seja feito para um ou outro, como a gente sabe que às vezes acontece. Vamos agora, os 3 membros da comissão já fizeram os seus questionamentos, nós vamos passar para os demais vereadores que nos honram nesta tarde com sua presença. Vamos inverter o lado agora, vamos começar com o vereador Adriano. Se eu quiser fazer alguma pergunta, vereador. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de agradecer, né, a Leidiane, o senhor Assis, o senhor Edson, pela a prontidão, né, de ter sido convocados e ter vindo fazer parte dessa reunião, e os demais vereadores. Só isso mesmo. Vereador Onofre, está com a palavra. Boa tarde, secretária, senhor Assis, secretário de obra, o Edson, funcionário da MAC, operador. Eu agradeço a presença de vocês e acho que a comissão fez as perguntas que deveriam ser feitas, né? Eu acho que sobre isso aí não ficou nada que me deixou dúvida. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mim ver com a Leidiane, que a gente sabe que ali é uma lagoa de reposição, como são várias lá, né? E é importante, a gente sabe da sua dedicação em torno da sua profissão, do município. Me preocupa uma coisa ali, Leidiane, não está ligado a esse fato, e também a gente tem o conhecimento que não pode ser prejudicado aqueles moradores da Avenida das Hortênsias. Eu tenho passado ali direto e tenho visto as fossas deles, tudo lá da reposição da água. Você poderia nos esclarecer se aquilo ali traz algum problema, porque ali é a reposição da água que eles falam, a esponja do córrego, o filtro, e todas as caixas de fossa estão do outro lado, do lado da reserva. O que poderia trazer isso aí para o município, para qualidade da água que vem para o córrego? Muito bem colocado, o vereador Onofre. Até a gente teve uma reunião na quarta-feira, ontem, entre o Conselho de Meio Ambiente, juntamente com a Copasa. A Copasa até tem um projeto que é recuperação ali das áreas, do balneário, e a revitalização, que a água é uma fonte de manter também a própria Copasa. E a gente colocou sobre a questão da agrovila, sim. O fato de ter esse problema não é do município, mas também não é do Estado. E o Neir, salvo engano o nome dele é Neir, ele me passou que tem uma área da Copasa que fornece acesso a locais que tem fossa. Então eu pedi sim que fosse me passado maiores informações, que quem sabe a gente consegue pelo menos colocar as fossas de acordo com o sistema correto que deve ser. Segundo a análise apresentada pela Copasa ontem, feita ao final de 2013, a água apresenta boas condições, digamos excelentes condições, no que condiz a coliformes, Escherichia, dentre outros que poderiam ser contaminantes. Mas eu posso lhe dizer, sim, que esse tipo de fossa ele é contaminante, só que para dizer que a água está contaminada realmente, a gente precisaria de outras análises, além da que nos foi apresentada. Porque teríamos que ver movimentação de solo, como é que está tudo isso. Então, eu posso lhe dizer que é um fator prejudicial, ele é contaminante, a fossa em qualquer situação, mas naquele caso específico é ainda mais preocupante por ser a área de recarga. E o que eu posso lhe dizer também é que, segundo o esclarecimento da Copasa, a água que estamos consumindo está em excelentes condições, no que é o mais preocupante, que seria Escherichia, dentre de outros. A gente agradece pela sua resposta, né, e a sua, vamos dizer assim, a sua qualidade
de manifestar, isso é importante, nós precisamos de pessoas desse nível, mas a gente sabe, eu muitas vezes, essa semana mesmo eu estive numa rua e o pessoal xingando os funcionários da Copasa. Os funcionários não tem nada a ver com a Copasa, eles são empregados, nós devemos respeitá-los eles, mas que essa empresa Copasa é uma desgraça na vida de São Otardo, sabe, em tudo, nas ruas, nos buracos. Respeite os funcionários que eles estão cumprindo as suas obrigações. Não devemos respeitá-los eles, não desrespeitá-los, mas devemos cobrar dessa empresa, porque ela tem feito São Otardo uma covardia com os moradores, com os usuários, e principalmente com as ruas. E agora, mais recente, com as obrigações dela, que é a preservação dos mananciais do Córrego, que elas, vamos dizer assim, não fez nada por isso ainda, podemos dizer que não fizeram. Vale ressaltar que assim, tem um projeto aprovado para início de levantamento de dados em 2014 e execução em 2015, que foi protocolado pela Secretaria de Meio Ambiente junto ao Conselho de Bacias do entorno de Três Marias, que é o CBH-SF4. Então, esse projeto já é um fato ganho do nosso município, que seria a revitalização da mata ciliar, pelo menos ali da nascente até aqui no vertedouro do balneário em si. E aí a Copasa até nos propôs aí fortalecer esse projeto. Eu posso ressaltar que no que tange a mim, o que eu posso fazer, eu vou correr atrás, tentar firmar essa parceria para garantir pelo menos a área ali da nascente com uma qualidade ambiental que a gente possa dizer saudável. A gente, mais uma vez a gente agradece. Eu quero dizer a você que eu, mais os 3 vereadores estão empenhados num projeto que é realmente da lei orgânica e também de estudo do meio ambiente. Nós estamos aí, o Gilberto, o Ricardo pode até falar. Não é verdade da Copasa que a água está em qualidade da nascente do Córrego até o balneário, porque nós temos exames feitos pela Câmara, que está toda da parte que nós fez. O Ricardo pode até, se ele não se incomodar, clarear quais os contaminação que deram, Ricardo, por favor. Nos pontos que nós coletamos água para análise, desde a nascente até o ponto de captação, todas as amostras apresentam a presença de Escherichia e de coliformes fecais. Então, até o momento da coleta da água, ela está contaminada. Depois, ela apresenta potabilidade, mas antes ela está contaminada. Tem que ver, Ricardo, porque assim, qualquer água, até de um leito, às vezes, que é considerado bom, pode ter a presença de E. coli, de alguns outros, por causa de insetos que por ali estão, ou de alguns outros vetores. O que tem que ser olhado nas análises é a quantidade. Como é que está, o que é permitido pela Anvisa e o que se tem na realidade. E se isso existe, é mais um motivo para que a gente possa cobrar do órgão que é responsável, porque a gente sabe que a Copasa tem uma verba dela que é exclusiva para recuperação e tratamento de qualidade dos mananciais. Então, se isso é uma prova, se isso realmente é um fato, isso é algo que não pode ser deixado na gaveta, que é uma informação muito importante. Como presidente da Comissão de Estudos do Meio Ambiente, eu tenho ali guardado na minha sala esses resultados e, sendo um leigo no assunto, mas pelo que eu entendi, os limites lá ultrapassam o mínimo aceitável. Então, na própria receita vem máximo e mínimo, e isso valor... já dá as indicações. Uhum. Então, se esse máximo está sendo ultrapassado, é algo muito sério. Primeiro, porque as análises que a empresa de tratamento da água apresentam não são reais. Já é outra informação muito séria. Então, e segundo, que nós não temos uma empresa de tratamento de qualidade. Fique ressaltado, até o momento da coleta há contaminação. Depois de a água coletada e tratada, na torneira, na casa do usuário, ela está sem a contaminação. Mas desde a nascente, durante todo o percurso, até na captação, existe a contaminação.
Isso é bem possível, porque a gente sabe que ali no próprio leito, ô Ricardo, a gente tem sedimentação de animais no próprio leito do córrego, que é um problema muito sério. Então, assim, para a gente apontar todos os culpados é complicado, porque a gente engloba ali pequenas propriedades e que parte da área melhor da propriedade é a que está ali nos 30 metros de área de preservação permanente. Agora, o que deve ser visto é o que a Copasa tem a oferecer e se essa análise que ela mostrou, mostrando que os níveis estão dentro do aceitável, como é que são esses pontos de coleta? Porque eu sei que ela tem pontos de coleta monitorado. Então, deveria sentar junto para trocar essas informações, porque é difícil também a gente acusar se a gente não sabe realmente como é que se procede todo esse trabalho. Porque a análise que eu vi ontem, tudo apresenta dentro dos limites. A água, não disse que ela não está contaminada, mas existem limites de tolerância. Então, a gente precisa ver como é que isso é feito, quais são os pontos monitorados, porque falar ali que ela não está contaminada é ignorância. Qualquer um de nós sabemos que está. Sedimentação de animais é no próprio leito, a questão de lavouras até o próprio leito. Quando eu digo próprio leito, é literalmente até a margem. Tem locais ali que o animal passa de um lado para o outro. E as fezes, a urina, grande teor de ureia, as fezes vetores de alguns desses agentes. Com certeza, nós temos consciência de que isso acontece. Só para orientar os nossos trabalhos aqui, eu sei que é um assunto importantíssimo, que a comunidade também se interessa muito, a qualidade da nossa água, mas eu queria que nós focássemos aqui no objetivo pelo qual essa reunião foi convocada. Eu vou tornar a ler aqui dos fatos, para que os próximos oradores aí, para nós, a comissão, é muito importante a gente deixar bem claro a posição da secretária de Agricultura, do secretário de Obras e o operador da máquina, em relação à denúncia que houve autorização de funcionário público prestar serviço de escavação utilizando de maquinário público de propriedade do município de São Gotardo para realizar obras particulares. Então, depois a gente pode até abrir um espaço para a secretária aproveitar a presença dela para a gente tirar algumas dúvidas, mas eu gostaria de encarecidamente pedir aos nobres vereadores que, ao fazerem uso da palavra, focassem na denúncia para a gente poder fazer o nosso parecer aqui. Com a palavra, vereador Valdivino. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhora Lidiane, senhor Assis, senhor Edson, imprensa, público presente e também vocês estão em casa, uma boa tarde. Senhora Lidiane, eu cheguei, porém, um minutinho atrasado, eu fiquei curioso, não sei se foi perguntado para você, mas eu já obtive alguma informação há uns tempos atrás, mas eu quero perguntar para você. Pode ser para você, senhor Assis, para o Edson, qualquer um quiser me responder. Você disse que o petróleo usado nas máquinas foi alguém que abasteceu, não foi a prefeitura, não é isso? Não, não foi a prefeitura. Isso. Assim, no momento em que se encontrava, a obra não poderia ser realizada. Então, os próprios que pediram para que fosse sanado o problema se propuseram a fazer essa parceria. Certo. Então, quer dizer, dona Lidiane, então foi um empréstimo que a prefeitura fez de máquinas e funcionários para que a obra fosse executada? Eu não diria um empréstimo, porque a obra, na realidade, ela é de responsabilidade do município. Certo. Né, a Avenida das Hortênsias, o escoamento da água pluvial. O que se ressalta é a questão da máquina ter adentrado no lote do produtor para abrir a parte de ligação das manilhas, onde era fechado. Só que a gente sabe que também a máquina ela presta serviço à agricultura familiar. E esse agricultura familiar, no caso ali, a gente está colocando como melhoramento da via. Então, sim, houve esse fato para ligar um vertedouro ao outro. Dona Lidiane, agora eu te pergunto, pela lei é permitido um terceiro abastecer máquinas da prefeitura? É uma curiosidade que eu tenho, entendeu? Conversando com uma pessoa uns tempos atrás, ele me disse, por exemplo, se vai fazer uma estrada, um fazendeiro quiser abastecer as máquinas, caminhões, que era proibido. Agora eu te pergunto, é permitido o pessoal reunir igual foi lá e abastecer as máquinas da prefeitura? É só
Só para a gente... Está no assunto, vamos discutir, né, senhor presidente? Eu não sei te dizer por qual lei. Eu sei que é permitido a parceria público-privada para o benefício de uma comunidade. Eu não sei te dizer legalmente qual é, que não é minha área. Mas eu sei que a parceria público-privada é permitida. Não, então tá bom. Então, obrigado, Lidiane. Agradecemos ao vereador Valdivino. Passar a palavra ao vereador Zé Geraldo, caso queira fazer alguma pergunta. Vereador Odair Mussi. Boa tarde a todos. Obrigado por ter acolhido o pedido e estar aqui presente, o Lidiano, o senhor Edson, o senhor Assis. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma ponderação quanto àquele negócio da água. Eu quero perguntar, Lidiano, se o pessoal do meio ambiente da prefeitura, de vez em quando, confere a análise da Copasa. A prefeitura faz análise de água para conferir a análise da prefeitura com a da Copasa, se tem compatibilidade? Não, porque nós não temos aí um setor especializado para fazer essas análises, e como há uma concessão total para a Copasa, e pela seriedade que a empresa diz trabalhar, isso não é feito. Então eu quero esclarecer que nós estamos simplesmente aceitando a análise da Copasa do jeito que eles colocam a análise, nós estamos bebendo e engolindo sem ter uma análise separada, à parte, para fazer a comparação. É só para uma observação. A Copasa está fazendo o que ela bem entende. E ninguém está preocupado se a água está legal ou não. A Câmara de Vereadores é que tomou essa providência. Eu quero fazer uma pergunta seguinte. Esses lotes que foi beneficiado, diz que foi beneficiado, esses lotes têm curva de nível neles, dos empresários e desses outros produtores? Eles têm curva de nível? Até onde eu vi em alguns, já tem presença de alguns bolsões, porém, como a gravidade ali é forte, e alguns terrenos, devido à plantação, ela não absorve a parte da água pluvial, é onde ocorria todo o empoçamento nessa área desse bolsão do platô mais baixo, que seria o da Avenida das Hortênsias. Segundo alguns dos produtores, os cafés são plantados já beneficiando as curvas de nível. Pelo que eu não sei, mas se não tem curva de nível, já está incorreto. Já não, todo terreno onde tem problema de enxurrada, ele obrigatoriamente tem que ter curva de nível. Só um momento. Vale ressaltar, vereador, que não foi feito para beneficiar a esses únicos onde o vertedouro passa. Foram feitos bolsões que captam a água e direciona para esses 2 vertedouros em pontos estratégicos. Mas isso não foi a obra do município. O que foi do município foi a parte da pluvial na Avenida das Hortênsias. Essa parte de onde passou os vertedouros, como foi colocado, eu não tenho informações para passar para o senhor. Foi feito por particulares. Você confirma que os empresários pagou o óleo? Tem nota fiscal dos empresários que eles compraram o óleo no posto, abasteceu a máquina e... A máquina foi abastecida no posto? Na fazenda de qual empresário? Jorge Fucuda. Tá certo. Então, Jorge Fucuda é quem abastecia a máquina. Certinho, muito obrigado. Quem são os empresários que foram beneficiados para tirar, que estava prejudicando os vizinhos de baixo, e os empresários que contribuíram para esse serviço ser realizado? Eu sei dizer para o senhor que o grande que ajudou lá foi o senhor Jorge, pela empresa Agrofac. Todas as notas que eu tenho são no nome da empresa. Agora, por onde passou a parte dos drenos foi o lote 23 e 26. Você tem o nome deles? Não. Eu posso providenciar isso para o senhor, mas aqui eu não tenho. Tem os lotes que foram... Eles são grandes empresários ou são pequenos? Pequenos produtores. Pequenos produtores. A doutora tira a água de algum lote? De algum empresário? Como? Repete, essa por favor. doutora, ela foi feita uma doutora. Já havia sido feito um pedaço anterior a essa administração. Essa doutora, ela sai dos lotes dos empresários, Jorge Fucuda e mais alguém,
que atravessa por esses lotes? Ela atravessa o 23, atravessa o 26, até chegar na área de utilidade pública, que é a Avenida das Hortênsias. Mas ela inicia onde? O início dessa adutora? No lote, ela inicia tem uma no lote 23, uma começa lá no 43, no lote do senhor Jorge, e atravessa o 26, a outra atravessa o 23, eu não sei quem são os confrontantes ali. Então, uma adutora inicia no lote do Jorge Fukuda? Uma delas, sim. A outra no lote de outro lado, em ponto estratégico. Tá certo. Então, a adutora tira a água do lote dos empresários. Foi feito rede pluvial na avenida para escoar a água da rua, a água da chuva? Foi feito rede pluvial nessa avenida? Essa avenida que foi beneficiada, tirou essa água. Foi feito rede pluvial, foi feito caixa para pegar as águas da rua, jogar quando a máquina entra na propriedade citada como particular, é exatamente para abrir a caixa da adutora final, da parte particular, quando ela adentra aí de torno de 50 a 100 metros, eu não sei precisar isso para o senhor. Quando ela adentra, é para abrir essa caixa e ligar a rede onde foi construída 400 metros até a área de preservação permanente. Não, você não entendeu. A caixa dentro da propriedade particular foi feita. Já sei. Eu falo assim, durante a extensão das manilhas na rua, foi feita a coleta também, a rede pluvial, ela coletou a água da rua que empoça na rua? Tem o objetivo dela na rua é exatamente esse, tirar a água que empoça na rua. Porque toda a água que descia dessa parte superior empoçava ali. Então, o objetivo dessa parte final que foi construída pelo município foi tirar a água pluvial da avenida. A água que descia dos lotes. Mas a água que empoça na rua, quando chove e a rua fica toda empoçada e alagada, a água da chuva, essa não está coletada na manilha. Porque eu passei lá e não vi caixa. A parte dos 400 metros está de declividade para cair nessas manilhas. Não, eu quero saber se a água da rua, como a rede pluvial de São Gotardo, coleta a água da enxurrada. Eu quero saber se lá também as manilhas estão coletando a água da rua. Não. Então eu acho que os moradores não teve nenhum benefício. Quem teve benefício aqui só os pessoal dos lotes e os empresários, porque se chove, a água continua empoçada na rua, porque não tem coleta. O objetivo da obra é minimizar o problema da lavagem dos lotes e aí sim descia uma grande quantidade de água que era empoçada na avenida e o trânsito era impedido. O objetivo não foi a construção da rede na extensão de toda a Avenida das Hortênsias, até porque ela é uma área rural. As construções naqueles lotes, elas foram levantadas o suficiente para não empoçar água dentro do lote? Bom, vereador, eu acho que talvez seria o caso de uma visita em loco para sanar essas dúvidas, porque a parte dos lotes não foi acompanhada pelo município, foi uma construção particular. Esses lotes, sei que eles debulham alho, e é muita quantidade. A palha do alho, ela tem uma certa quantidade de agrotóxico. Não corre o risco dessa palha de alho no futuro, porque essa lagoa não encheu esse ano e alguns anos. O Rio Madeira, Amazonas também, Rio Negro, fazia muito tempo que eles não enchiam, que eles não tinham, inclusive chegou a morrer peixe por falta de água. Não corre o risco de amanhã ou depois essa lagoa vir a encher e ela está contaminada com esses produtos da palha do alho? Mas a palha do alho, existe uma licença específica para a destinação dela. As empresas hoje, onde tem palha de alho e precisam de licenciamento, a palha do alho não pode se misturar com a água pluvial. Os barracão todo penduram alho ali, no momento da pendura, da seca, está caindo alho, está caindo palha. Quando está debulhando, a palha também está caindo lá. Tem que ter, por lei, um processo de coleta e destinação dessa palha, até porque essas empresas são certificadas. Então, até para se destinar essa palha, eu posso garantir que eu imagino que o empresário do tamanho do senhor Jorge, se não tem... Bom, se ele tem a licença ambiental, eu não vou discutir. Os marcos da preservação especial do Confusão, onde os marcos da divisa da preservação especial do Confusão, você sabe onde eles, aonde eles atingem? De acordo com a lei 20.922, seriam 30 metros.
específicos. Não, eu falo de um decreto 31.905, um decreto de 1990, decreto 31.905, que fala dos marcos da preservação especial do Confusão, que é muito mais distante. Preservação especial é uma área que inclui desde o Confusão até o vertedouro lá no Abaeté. Isso se chama AP, é uma área de proteção especial. Essa lei existe e essa área é preservada sim. O que acontece? Se o senhor precisar desenvolver algum projeto, igual eu imagino que essas grandes propriedades, tipo Agropesg, que tem áreas na área de preservação especial, eles têm uma licença diferenciada. Uma AP é uma área que engloba todo um vertedouro e uma outra área de nascente, que a gente vai até lá na área da usina embaixo. A AP ela não inclui só a área do Confusão, ela inclui a outra parte de recarga, que vai até a usina lá embaixo, margeia inclusive com a BR lá em cima. Ele abrange 2.600 hectares, mais ou menos. E eu quero fazer uma outra... Se colocar isso pelo mapa aproximado que se tem hoje, é desse número até mais. Tem até umas novas áreas que se estuda ser incluídos nessa AP. Na sua opinião, a recarga de água ela é de suma importância para as nascentes, os vertedouros e até aqui para aquele pivô colocado na cabeceira da nascente. Você acha que ele pode prejudicar a nascente de São Gotardo? Para que ele prejudique a nascente, nós temos que saber de onde está sendo retirada a água. Não, eu falo do veneno, os produtos agrotóxicos que vão ser jogados ali, se eles podem ou não prejudicar a nascente. Porque, segundo se sabe, informação de um geólogo, é que todo o agrotóxico que é jogado na terra, ao longo do tempo, ele vai tapando os poros da terra e vai impedindo a filtração da água. Assim como o piche é colocado antes do asfalto, exatamente para tampar, para tupir os poros da terra, para que não haja filtração e não haja o afundamento do asfalto. Então, o geólogo me disse que os agrotóxicos que são jogados no solo, também, ao longo do tempo, ele vai tupindo os poros do solo e pode prejudicar a infiltração de água. E assim também ele diz que nas recargas de água pode prejudicar a infiltração e futuramente o abastecimento, a recarga de água ser prejudicada, a água não receber a infiltração e não preservar as nascentes. Entendi. E ali a distância é muito perto, então... Como é que a gente teria que fazer essa análise, vereador? Primeiro, saber que situação se encontra o solo. O que acontece? O excesso de uso desses agrotóxicos, desses herbicidas, eles não tapam os poros, eles matam as bactérias que fazem o processo de aração natural do solo. E isso ocorre uma compactação. Então, para que a gente chegue a essa resposta, nós precisamos saber qual a condição do solo, de onde está sendo retirada a água que abastece o pivô e como que está o nível de lixiviação. Porque o processo que acontece quando diminui essa infiltração pela compactação do solo, pelo mau uso, pela falta de plantio direto, pela falta de uso de plantas que são fixadoras naturais de nitrogênio, é que acontece essa lixiviação, é quando carrega parte dessas partículas contaminadas para a área de recarga. Então, para a gente chegar a essa informação, nós precisamos saber como é que está a infiltração do solo, de onde sai essa água e como é que está o processo de lixiviação. Para encerrar, aquele pivô tem licença ambiental e outorga de água? Autorização, outorga de água suficiente para aquela quantidade que ele usa? Eu não sei passar essa informação para o senhor, por quê? As licenças para outorga, elas são a nível de estado. Então, o município não tem esse controle. Mas isso é um fato que o senhor pode requerer perante a SUPRAM os dados de outorga, se já está em processo de outorga definitiva, se está em outorga provisória, como que se encontra e quantos metros cúbicos está sendo utilizado. Porque de nenhuma propriedade, não só aquela ali específica, mas nenhuma outra, o município tem esse controle. Porque o município não consegue essa delegação de controle de água. Até porque toda a região do PADAP já é uma área de conflito para a questão de outorgas. Houve desmatamento naquela área? A gente precisa verificar junto ao IEF.
se houve desmatamento e se tem autorização. Certo. Bom, e eu tenho um amigo, e também amigo do prefeito, chama José Wilson, cabeleireiro. Ele pediu um dia, você disse que a máquina é para fazer obra para pequenos proprietários. Ele simplesmente pediu para limpar o capim de um lote dele enquanto a máquina estava parada. E o prefeito disse, eu só arrumo estrada, eu não faço obra particular para ninguém. E não limpou. Então eu não estou entendendo por que a máquina é para pequenos produtores e simplesmente para limpar um lote na zona rural, onde o cidadão ia só pôr areia e a brita. O prefeito disse que não podia porque ele não faz obra particular. O Adélio aqui também do Caldeirão pediu se podia a máquina só limpar um terreiro de café para ele. Também ele falou que não podia, que não faz obra particular. E eu sei que isso não tem nada a ver com você, isso aqui é só um esclarecimento que eu estou fazendo. E depois, posteriormente, a máquina vai fazer obra para grandes empresários. Então é só uma dúvida que eu tenho, não é nenhuma pergunta, é só um esclarecimento que eu estou fazendo. Que a gente questiona, se não pode limpar um terreno para um pequeno proprietário, não pode limpar um terreiro de café para um pequeno proprietário, e depois ela pode fazer obra para beneficiar outros empresários e outros pequenos proprietários, então está tendo uma incoerência aí, está tendo um desencontro. Só isso. Eu acredito que o prefeito possa esclarecer melhor essa parte para o senhor. Não, eu já tenho esclarecimento dessa parte, foi só para esclarecer outras pessoas também. Senhor Edson, o senhor lembra se é... Muito obrigado, Leidiane. O senhor lembra se o senhor trabalhou lá, foi num dia de sábado? Porque eu lembro que foi num dia que o maquinário estava aqui na praça, exposto, e a outra máquina estava lá, trabalhando. O senhor não lembra? O senhor Assis não lembra, senhor Assis? Não, porque é igual eu falei. Inclusive o Ganga sabe, os outros prefeitos que eu já trabalhei com eles sabem. A parte de máquina a gente responde porque é secretário responde, compra de peça, vai algumas vezes onde a máquina, mas não tem como a gente ir direto, né? Sim. Então, a gente vai muito pouco das máquinas, então a gente não tem conhecimento. Tá certo. Leidiane, só uma perguntinha para encerrar. Essa é uma dúvida que eu quero que você me tira. Eu tive lá no seu gabinete, onde você trabalha, pedindo uma licença para cortar os eucaliptos do campo da Capelinha do Abaeté. Acho que você está lembrada disso. Não me foi dada a licença, precisava ser por escrito. Depois o presidente da associação fez por escrito. Era para cortar os eucaliptos e cercar a nascente da Capelinha do Abaeté para evitar, onde faz a captação de água para a comunidade, para evitar a entrada de vaca, de animais na nascente. Essa licença não foi concedida nem para mim, que sou vereador e nem podia, mas não foi concedida para o presidente da associação. Até hoje, isso já faz uns 8 meses. Várias vezes você falou que tinha que reunir com o pessoal do meio ambiente e tal. O motivo de não ter dado essa licença foi o prefeito que impediu? Eu acho que está tendo uma divergência de informações. A licença foi concebida, a reunião foi passada pelo Conselho de Meio Ambiente, que até a casa tem representante no Conselho de Meio Ambiente, foi aprovada mediante um projeto de execução. Porque, na visita em loco à Capelinha, alguns moradores próprios disseram, nossa, mas essa sombra vai ser retirada? O que foi pedido para respaldar o próprio Conselho e aos próprios moradores? Que a Associação da Capelinha apresentasse um projeto simples. O que seria esse projeto? Quando vai ser cortado, quanto vai ser cercado e o que vai ser replantado e quais as datas. Isso foi devolvido para a associação por escrito, foi passado ao Tchê, que é o presidente da associação, em conversa comigo, e também foi passado, salvo engano, o próprio Fábio Faria me procurou, que estava disposto a fazer o projeto para o senhor. Eu não sei por que não foi executado. Não, na época a gente combinou que você ajudaria a gente a fazer o projeto. Inclusive o senhor ficou de sentar comigo para me passar tudo isso, e eu me propus voluntariamente a lhe auxiliar, porque o senhor mesmo me diz, eu não tenho facilidade com essa questão de computadores. Eu falei, mas isso não é o problema, o senhor me passa o que vai ser feito, me passa uma ideia de data, o que o senhor deseja, eu passo isso por escrito e aprovo novamente no Conselho.
Então, assim, essa parte dessa divergência de informações não está nem com o prefeito, senhor vereador, está entre eu e o senhor. Então, há uma falta de conversação entre nós dois. Porque quando o senhor me colocou a dificuldade com o computador, eu me dispus a resolver para o senhor. Quem me procurou uma outra vez foi a pessoa de Fábio Faria se dispondo a resolver. Eu falei, eu estou à disposição para esclarecer, para colocar o que foi pedido para o Conselho e justificar que o Conselho trabalha de forma séria e independente às vontades do prefeito. Inclusive, nós tivemos reunião ontem onde projetos não foram aprovados porque não beneficiariam a toda a comunidade. Nós temos um conselho sério e independente à vontade administrativa, tanto, digamos, de qualquer vereador, desculpa o termo da fala, quanto à vontade do prefeito. Então, eu posso afirmar para o senhor fiamente que a divergência está entre nós dois. Não, então a divergência está entre nós três, porque o Tia também não me falou nada que tinha. Eu cobrei dele várias vezes e ele não falou que não tinha pego o projeto. Eu tenho extrema boa vontade, eu até dispus para o senhor que algumas das mudas a gente poderia fornecer pelo próprio viveiro que nós temos. Você me falou isso. Pois é, então assim, eu acho que é um problema para a gente resolver em questão de poucas horas. Eu só posso adiantar para o senhor que, se de preferência, semana que vem eu realmente estou um pouco apertada, é o encontro da Mulher do Campo, eu já deixei o convite aqui a todos os vereadores, mas na próxima semana, se o senhor achar por bem, às vezes não me encontra lá, porque eu realmente tenho procurado visitar as propriedades, desenvolver alguns projetos, mas eu continuo à disposição para resolver isso. O senhor me dá o norte do que vai ser feito, quanto vai ser cercado, que tempo que essa madeira vai secar, a gente faz um cronograma e eu aprovo isso novamente pelo Conselho. O Conselho aprovou mediante uma cautela, para que não houvesse reclamações. São ali em torno de 20 eucaliptos com quantos anos? Então, algumas pessoas podem não saber o que vai ser feito, e aí é onde começa esse problema de disse e não me disse. Tá bem, muito obrigado. É só isso. Dando sequência, vamos passar a palavra para o vereador Célio. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Assis. Boa tarde, senhor Edson. E a senhorita Leidiane. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro o seguinte: a questão da denúncia, para mim, está muito bem concluída já. Queria só fazer uma pergunta, Leidiane, viu? A respeito do nosso cemitério. Aquela parte que aumentou, se vai contaminar a nossa água ou não. Olha, Célio, o cemitério é uma pergunta muito técnica, eu diria, para eu te responder. Porque o processo de lixiviação de uma obra daquela ali é muito grande. Então, assim, ali tem um problema instalado de muitos anos. Não dá para eu te dizer que aquela parte que aumentou vai ser um fato contaminante, digamos assim, de tamanha importância. Eu posso te dizer que o local dele, desde o primeiro instante, é de forma incorreta. É um problema muito grande para o município, porque hoje o processo de licenciamento de um cemitério é um trabalho difícil, não é coisa fácil de se resolver. Então, eu acho que é um assunto para não deixar a cargo do município para se resolver no último minuto. Eu acho que é um assunto para começar a pensar com urgência. Porque, na verdade, a minha preocupação e de muitos é só aquela partezinha que aumentou, que eu acho que está atingindo acima da barragem da represa. Você observar num dia de chuva, todo o escoamento da água pluvial do cemitério é em direção à represa. Então, ali, aquela parte que aumentou digamos, insignificante diante de todo o problema que se tem abaixo. Que o local está incorreto, está. Eu não sei te dizer, em termos técnicos, o tamanho da contaminação. Eu posso te dizer que o processo de decomposição do corpo humano é extremamente bactericida e extremamente contaminante. Então, a questão de chorume, de lixiviação, isso eu não tenho nem dados para te passar, porque realmente, assim, é algo bem complexo. Tudo bem, muito obrigado, viu? E quero deixar bem claro aqui, quero te parabenizar, porque você é uma pessoa 11, viu? Não é 10, não, pelo tamanho da sua inteligência, viu? Eu só tenho a agradecer. Viu?
E assim, eu sempre me coloco à disposição. Às vezes eu tenho fama de ser meio estressada, mas é a vontade de ver funcionar. E não é funcionar para mim, é funcionar para todos. Eu me coloco à disposição para passar para casa, conhecer os projetos que eu tenho buscado para desenvolver pela Secretaria de Agricultura, os projetos que eu quero desenvolver pela parte do meio ambiente, esclarecer que pé que anda o problema dos resíduos, que é uma coisa séria que nós temos no município. Então, assim, às vezes eu levo fama de ser brava, de ser estressada, às vezes até com vocês mesmo, mas assim, é o meu jeito, como dizer, esse jeito de querer que funcione, e vamos, e vamos. É verdade. Mas assim, eu me coloco à disposição e a gente trabalha por uma causa única, que é o bem de todos, é o bem comum, não é o nosso. Certo, porque não é fácil, né, responder todas as perguntas também, né? Quero só te parabenizar mesmo, viu? E muito obrigado. Né? Obrigada, Célio. Só então todos os vereadores se manifestaram, nós vamos encerrar a reunião, Leidiane. Eu só gostaria de... Senhor presidente, por questão de ordem, eu esqueci de uma pergunta. A gente sabe aqui da qualidade da Leidiane, do Sr. Assis, do Edson, sabe que ele é um cara honesto. Foi pago, Edson, alguma hora extra para você, nesse período lá? Porque a gente vê a reclamação dos operários que não paga eles mais de 2 horas, que não tem, sabe, isso aí não é problema nosso, é problema do prefeito. Você recebeu algum dinheiro por parte dos proprietários? Eles te pagaram algum pelo serviço ou foi só que eu olho foi particular? A hora extra eles não está pagando. O horário da prefeitura é das 7 às 4, depois das 4, até às 5 e pouquinho. E no final, quando terminou o serviço, mandaram me dar uma projetinha. Só isso, presidente. Nós vamos agradecer a presença do senhor Edson, funcionário público, do senhor Assis, secretário de obra, da secretária Leidiane. E só para fazer um resumo, Leidiane, quer dizer que a senhora confirma que houve a intervenção de máquinas pertencentes ao município em mais ou menos 100 metros em propriedade particular, com pagamento de combustível por parte do empresário Jorge Fukuda, para beneficiar mais 2 outros produtores e o acúmulo de água que se acumulava em outra rua. A senhora confirma? Sim, só que não se pode frisar que essa parte que entrou na área particular foi para beneficiar um particular. Foi para a abertura da caixa. Outros 2 lotes e para evitar o acúmulo de água na rua que ficava abaixo. Exato. Nós agradecemos, Leidiane, e nos colocamos à disposição aqui à Câmara. O que a gente quer é isso, porque nós temos que dar uma resposta a esse cidadão. E antes que a gente faça qualquer juízo de valor que não seja através das suas informações, a gente pode estar cometendo alguma injustiça. E a gente sabe da seriedade que você tem no seu trabalho, o senhor Assis, o senhor Edson aí, a gente já o conhece de longa data, e eu acho que os vereadores todos tiraram as suas dúvidas. E eu aproveito, dona Madalena, o senhor Ricardo, para a gente convocar uma reunião. A gente vai se reunir já mesmo na segunda-feira. Se dentro dessa reunião a gente já possa fazer um relatório dessa reunião e já encerrar o nosso parecer para oferecer à Câmara. Senhor Ricardo. Estou de acordo. Dona Madalena? Perfeitamente. Dona Ediane, se a senhora quiser fazer algum comentário, nós te agradecemos pela presença, mas se a senhora quiser colocar alguma coisa, o espaço, só pode fazer uso do espaço. Nesse caso, eu posso ter algum acesso ao relatório, o que vai ser decidido? Claro, e outra coisa que a secretária me alertou, como a reunião está sendo feita em tempo real, devido à dificuldade em se confeccionar a ata, a gente vai pedir para você que tão logo a ata seja confeccionada, a senhora faça a leitura, se possível assinar, para a gente documentar a nossa comissão, e se possível, na segunda-feira mesmo a gente entra em contato com a senhora, mais alguma informação a gente vai poder fazer para a gente terminar o nosso relatório. Sim, inclusive ressalta aí que está sendo mandada uma cópia para o Ministério Público. Eu estou colocando um ofício já em meu nome, com toda a documentação também para mandar para o Ministério Público, para que seja esclarecida ambas as partes e sanada todas as dúvidas. Então, nada mais havendo, agradeço a presença de todos e encerro a reunião. Muito obrigado a todos pela presença.